O mitomaníaco, por exemplo. Aquela pessoa que mente também. Porque mente. Ela não tem motivo. E nós conhecemos várias. Não, e é horrível. Eu já lidei com mitomaníaco, mas de pessoa mentir, uma coisa tonta. Tipo, oi, tudo bem? Já saiu de casa? Ah, já. E não saiu. Não, é isso que eu tô falando. A mitomania é uma compulsão por mentira. A pessoa não tem a menor necessidade de mentir. Mas a pessoa mente porque mente. Só que essa pessoa que mente, ela acredita mesmo, de fato, naquilo? Não, ela joga. Se colar, colou. Estar deprimido é um sintoma da depressão? Ou estar deprimido é uma coisa, estar depressivo é outra? Existe essas duas diferenças? Existe uma diferença, sim. Vamos lá. Você pode ter momentos depressivos. Que você pode ficar triste, pode passar ali 2 dias amuado, sem querer comer, sem querer sair, porque aconteceu alguma coisa. Aí você está frustrado e está depressivo. Mas você não está deprimido. Porque a depressão, ela é uma doença. A depressão é uma doença que abala o corpo, a mente e o espírito. O corpo, um deprimido, por exemplo, não dorme. Ou então ele tem a insônia da depressão. Qual é a insônia da depressão? O cara deita e dorme porque está exausto. Aí entre 3 e 4 horas da manhã ele acorda. Sem despertador, sem nada. Ele faz pim! Aí você fala, o que houve? Aí ele volta a ter sono lá para as 5, 6. Por quê? Entre 3 e 4 seria o auge da produção de serotonina da pessoa, de melatonina natural. Como o deprimido produz mal essas coisas, o que acontece? Ele acorda como se fosse um despertador, como se fosse um espírito. Porque ele faz assim, tchum, sabe, o olhão. Aí ele olha o relógio, não, mas ainda é cedo. Aí ele fica para lá e para cá. O ansioso puro, sem depressão, ele tem dificuldade de pegar no sono. Estar deprimido é um sintoma da depressão? Ou estar deprimido é uma coisa, estar depressivo é outra? Existe essas duas diferenças? Existe uma diferença, sim. Vamos lá. Você pode ter momentos depressivos. Que você pode ficar triste, pode passar ali 2 dias amuado, sem querer comer, sem querer sair, porque aconteceu alguma coisa. Aí você está frustrado e está depressivo. Mas você não está deprimido. Porque a depressão, ela é uma doença. A depressão é uma doença que abala o corpo, a mente e o espírito. O corpo, um deprimido, por exemplo, não dorme. Ou então ele tem a insônia da depressão. Qual é a insônia da depressão? O cara deita e dorme porque está exausto. Aí entre 3 e 4 horas da manhã ele acorda. Sem despertador, sem nada. Ele faz pim! Aí você fala, o que houve? Aí ele volta a ter sono lá para as 5, 6. Por quê? Entre 3 e 4 seria o auge da produção de serotonina da pessoa, de melatonina natural. Como o deprimido produz mal essas coisas, o que acontece? Ele acorda como se fosse um despertador, como se fosse um espírito. Porque ele faz assim, tchum, sabe, o olhão.
Aí ele olha o relógio, não, mas ainda é cedo. Aí ele fica para lá e para cá. O ansioso puro, sem depressão, ele tem dificuldade de pegar no sono. Ele fica tim. Então tá aqui a depressiva e o ansioso. E ela falou pra gente no começo, vocês são uma dupla incrível. Eu corto pra sua fute. A fome e a vontade de comer. Ai, doutora! Ela começou a falar, eu fiz assim, ó. Porque eu literalmente acordo 4 da manhã. 4, né? Desço, como alguma coisa, me mexo, brinco com a cachorra, subo e consigo voltar a dormir. Não, mas você consegue dormir lá para as 5:30, 6 horas. 6 horas, 7 Aí às vezes até 9. quando vai para levantar, se você tivesse que levantar cedo, tivesse que levantar 6, você tava péssimo. Sim. É porque esse horário é onde tá trabalhando o... Pra produzir os hormônios. E como meu corpo fala, acorda? É só dose. Por quê? O que acontece? Se na depressão você tem baixa dessas substâncias, o que acontece é que naquela hora que ela estaria regularizando o teu sono, ela tá baixa. Então você acorda. Meu Deus. Que perigo. Ô, doutora, agora, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, antes de dormir, tá? Eu sou a pessoa que não pega. Eu pego. Demoro pra pegar no tranco pra dormir. Então tá. Pela ansiedade. Deitei na minha cama, doutora. Aí o que eu faço? Aí eu tenho pastinhas mentais. Todo dia antes de dormir, eu escrevo uma historinha. Então eu pego na minha gavetinha uma pastinha, boto ela aqui e todo dia alimento essa historinha. Como se fosse uma novela. Eu tenho várias pastinhas de várias novelas, de várias coisas. Que legal. Sim. E aí, coisas que eu crio cenários na minha mente de coisas que, tipo, podem acontecer, sei lá, por uma lei da atração e coisas que não vão acontecer. Tipo, sei lá, eu tenho uma pastinha que eu sou casada com o Justin Bieber. Aí todo dia eu alimento essa pastinha com várias coisas da novelinha. E eu nunca, antes de dormir, eu nunca consigo dormir se eu não alimentar a minha historinha. E aí eu fui pesquisar, tipo assim, aí eu falei assim, ai, Rafa, então, o Google, devaneios de excesso de devaneios? Existe isso? Existe. Doutora, só que na minha cabeça, eu falei, é porque eu sou geminiana e fanfiqueira. Só que aí eu descobri que não, amor, era uma doença. Doutora. Não necessariamente uma doença, por exemplo. Porque, assim, existem pessoas que têm um excesso de criatividade. Isso pode te fazer um roteirista. Um puta roteirista. Você é um puta diretor, então. Não, roteirista. Roteirista, eu quis dizer. É mesmo, é? Roteirista é o cara que cria. Por exemplo, qualquer autor de novela vai um dia te dizer que teve esse que fazia isso também. E eu escrevo as minhas novelinhas. Mas assim, ó, eu amo. Mas isso acaba me atrapalhando. Gente, tá diante de um escritor. Oh, querida. Você já fez curso de roteiro? Não. Devia fazer. Mas assim, ó, eu acho legal. O que é roteiro? Mas tem as ideias muito boas. É isso que eu tô falando. O que ele está fazendo, se você estivesse transformando isso num caderno, projetando, você já teria uma peça, um seriado. Um livro da Huckman. Olha, mas um livro que poderia já se transformar, adaptado. Exatamente. Mas eu gosto de escrever coisas fantasiosas que eu não vivencio. Amor, tipo fanfics. Que legal, tá bom, isso é vamos legal. lá. Isso dentro, olha só, o gênero literário existem vários. Existe o não ficção. Não gosto. Gosto de ficção. Tá. E ficção. Então, você tem uma mente talhada para ser ficção. Eu acho mara, mas isso às vezes me atrapalha pra dormir. Porque, tipo, eu deito na cama e eu falo, ai Deus, podia tanto existir um botão, tipo, desliga. Porque eu queria calar. Mas sabe por quê? Cala a boca, cérebro. Porque você não dá um tempo do dia pra sentar e botar essas ideias no papel. Aí teu cérebro fica ali o tempo todo querendo produzir e querendo que você não escreva. E ele tá fazendo um diário, mas coitado, ele não consegue. Se você tirar 1 hora do dia pra organizar isso, quando ele deitar, ele não vai ficar nervoso pra ter que criar aquilo. Faz sentido. Aí nessa hora, toma um chá de camomila. Se o cérebro dele sentiu que já organizou lá a historinha, o seu casamento com o Justin, já está organizado, a vida está indo, cara, isso dá uma série fantástica, como se fosse super fan, né? Um super fã. Uma fanfic. É um fanfic, exatamente. Interessantíssimo isso. Não, mas maravilhoso, porque eu conheço várias pessoas que eu falo, gente, vocês fazem isso? Essas pessoas... Aí tem gente que fala que faz, mas tem gente que fala assim, nossa, o que você tá falando? Tipo... Não, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ficcionar coisas. Eu sou tão eu na realidade, assim, que às vezes eu tenho dificuldade de fantasiar. Muito, é o oposto que o meu. Mas eu acho maravilhoso isso. Eu adoro fantasiar uma fofoca.
Tipo assim, a fofoca chegou de um jeito pra mim. Ah. Ai, eu tenho muito isso, doutora. Choveu. Ele adapta a realidade. Ai, eu trago aqui ou pra coloca mesa. detalhes. É. Tipo assim, você me contou Ó, aconteceu comigo. Eu tava no ônibus, o ônibus, buf, buf, buf. Tá. Você me contou, mas de um jeito ok. Mas eu quero deixar mais emocionante eu contando pra pessoa. Aí eu conto que o seu ônibus só furou o pneu. Eu conto que ele deu 3 cambalhotas, que você tava de capacete. Pra história ficar tipo assim, ó. Isso é o quê? Gente, esse menino é criatividade também. Que bom. Achei que era uma doença. Porque não. A doença seria se vocês partissem da mentira. O mitomaníaco, por exemplo. Ah, Aquela existe pessoa que isso mente também. porque mente. Ela não tem motivo. E nós conhecemos várias. Não, e é horrível. Eu já lidei com mitomaníaco, mas de pessoa Nossa, mentir, sim, uma sim. coisa tonta. Tipo, oi, tudo bem? Já saiu de casa? Ah, já. E não Exatamente. saiu. Não, é isso que eu tô falando. É A esse mitomania é uma compulsão por mentira. A pessoa não tem a menor necessidade de mentir. Mas a pessoa mente porque mente. Só que É essa isso. pessoa que mente, ela acredita mesmo, de fato, Não, naquilo? ela joga. Se colar, colou. Entendeu? Tanto que o mitomaníaco, você prova que ele estava mentindo, ele continua mentindo. Então, eu já provei. Eu falei, para de mentir pra mim. Eu sou seu amigo, já não precisa mentir. E a pessoa era uma pessoa incrível, mas ela mentia sobre tudo. Mas tudo. em geral, o mitomaníaco é uma pessoa extremamente insegura, que se acha uma bosta. Então é como se a vida dela tivesse que ser acrescentada a coisas, porque senão ninguém vai gostar dela. E ao contrário, ela acaba perdendo as amizades, perdendo os afetos por excesso de mentira. Então, mitomania vem da insegurança. Muito grande. E a pessoa que ela faz o que pra tratar isso? Como- Primeiro é aquela coisa assim, vem as perdas. Por exemplo, Do o quê? mitomaníaco, ele sai perdendo amigos, porque você que é um amigo, você fala assim, fulano, chega, não aguento mais, sabe? Todo mundo já sabe que você está mentindo, está constrangedor. E ele te promete que não vai mentir e continua mentindo. Então é como se ele tivesse que ir ao fundo do poço, perder todo mundo para tipo assim, gente, eu vou ser o que eu vou ser. E são pessoas bacanas, engraçadas. Aham. E essa é a mesma pessoa que eu, né? Nossa, a mesma. Ô, doutora, só que assim, acontece, tem uma série na Netflix que é Inventando Ana. Que ela é. Você assistiu? Chegou a ver alguma coisa? Não, me falaram dela. Mas é porque, assim, ela é meio que mitomaníaca, só que ela criou uma realidade paralela que ela acreditava tanto. Então, assim, ela colocou que ela era uma herdeira, sei lá, muito rica, e ela chegou em Nova York, ela fez todo mundo acreditar nisso. Mas ali, eu acho, eu me lembro que quem me contou isso falou que é muito parecido com o golpista do Tinder. Eu ia falar na isso agora. versão, É. na versão feminina, Sim, né? mas isso é o quê? É psicopata? No caso ali, sim, né? Porque aí você vai vendo, uma coisa é eu mentir por mentir para me fazer mais interessante, vamos dizer assim. Uma coisa é eu mentir para começar a tirar proveito e frutos disso e ferrar as pessoas. Aí já é perversidade. Ah, ô doutora, e todo mundo mente? Todo mundo mente. Mentir é uma característica humana. Por exemplo, existem mentiras absolutamente diplomáticas. Você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, ele está careca e gordo. Aí você olha e fala, nossa, está super bem. Nossa, a gente não vai dizer, não, a gente detona, não, como tá gordo, e careca. Não, mas existem... Entre nós, Exatamente. Não, é. É porque o nosso grupo de amigos a gente fala muitas coisas. Sim, porque é amigo, né? E a gente- Amigo é pra dizer. Não, a gente Ninguém fala, a pode gente falar fala. dos meus amigos, mas eu falo. Eu posso. Nossa, é exatamente o nosso Exatamente isso. grupo. Claro. Porque não pode falar mal da minha... Tipo assim, você não pode falar mal da GQ. Eu Mas posso falar mal da Você GQ. vai falar. E vai falar, porra, pegou pesado, que não sei o quê, que não sei o que lá. É. Eu também digo isso. Isso é amizade. Amizade, você fala a verdade, mas ninguém pode falar. Você tem que falar pro seu amigo. É isso. Né? Então, assim, existe a mitomania, mas é diferente. Ali da Ana, existiu uma coisa fria e calculista, assim. Ela foi ferrando as pessoas e ela foi ganhando prazer com aquilo. E ela era muito inteligente. Ela era muito... Eu falo assim, é que eu não É a sei... estelionatária, né? Também. O que é um 71? Um 71 não deixa de ser um psicopata, leve. Por que leve? Porque não mata, em geral não mata. Pode até acontecer. Mas veja bem, vamos lá, um 71. Se você, um 71, te dá um golpe, ele roubou todo o teu dinheiro. Porque ele disse que a mãe estava doente, não sei quem, tinha que fazer uma cirurgia, blá, 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 barará. Aí ele chega no bar, ele vai estar contando a tua história assim. Pediu para ser otário aquele cara. Imagina acreditar nisso, ridículo. Roubei mesmo, porque ele pediu para ser otário. O 71 acha isso. Ele não acha, tipo assim, pô, o cara foi bacana. Sabe? Tipo assim, abriu o coração para mim. Nossa. Não.
Então, ou então, por exemplo, o cara que dá um golpe na velhinha, a velhinha tá saindo do banco, pegando sua pensãozinha, o cara vai lá, eu tenho um bilhete premiado aqui de loteria. Pá, pá, pá. Você acha que ele está se importando com a pessoa? Não. Isso, gente, é ausência de empatia. Ele não se põe no lugar. A velhinha depende daquilo para comprar os remedinhos dela. Entendeu? As pessoas, é muito engraçado, porque assim, as pessoas acham o 71 engraçado. Você lembra aquele cara que se fez de filho do dono da Gol? Ah, não lembro. Teve um caso desse, né? Que o cara se dizia, ele pilotava os jatos. Pegava, pilotava. É uma opção de atriz. Assim, porque as pessoas achavam. Ele enganou a Mauri Júnior. A Mauri Júnior entrevistando ele. Aqui estamos do lado do filho do dono da Gol. O cara foi passando todo mundo para trás. Todo mundo. Aí ele foi preso. Uma jornalista foi fazer a história dele. Quando ela falou uma coisa dessa, a jornalista, eu falei, gente, tem que falar para essa mulher fazer um contrato antes, hein? Que ele vai dar o golpe nela. Não, aí ele falava assim, não, a gente imagina, eu estou aqui, você escreve. Pois ela escreveu a história dele. VIP, eu acho. Ficou, teve até um filme, VIP mesmo. Ele processou ela. Olha. Nossa. Então você vê assim, isso é uma coisa que, se você é indiferente ao outro, você tem um grau de perversidade. Se a mentira começa a fazer o outro sofrer, gente, tudo tem um limite, né? Mas aí já me entra como uma pessoa má. Também, Sim. né? Que... A Ana eu não vi, eu vi o golpista do Tinder. O golpista do Tinder, ele era cirúrgico ali. Eu não assisti o golpista, assisti da Ana. Não assisti o golpe. Mas me disseram que a versão... A Feminina. Ana é a versão feminina, então se trata de um psicopata. Sim. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!